queria, então, dar boas-vindas para todas e todos, iniciar agora formalmente, agradecer ao professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, que é o nosso diretor, que está presente também, agradecer ao Felipe Daico, ao Gerson Salvador, a Frida e a Leni, que é a nossa responsável pela área de TI. Nós somos 132 pessoas participando, e o dia hoje é um dia para debater, discutir, aprofundar, trazer soluções, recomendações baseadas em evidência relacionadas com a questão dos profissionais de saúde. A mídia está pautando esse tema, né, de uma forma muito importante, então eu acho que é um compromisso e uma responsabilidade da Faculdade de Saúde Pública, que tem esse papel de formação de profissionais de saúde, abordar esse tema. A professora Frida irá abordar pesquisas relacionadas com o tema da saúde do trabalhador e apresentará recomendações baseadas em evidências do que nós podemos fazer para aumentar a proteção dos profissionais de saúde. O Gerson, que é infectologista, professor médico do HU, ele vai nos falar um pouco do dia a dia, né, de como que a vida no campo está acontecendo. E o Felipe Daico, a gente tem o maior prazer de tê-lo, ele é um bacharel formado, um egresso da nossa Faculdade de Saúde Pública, ele trabalha atualmente em Santo André, ele vai trazer um pouco o dilema, o debate, a tensão entre proteção e cuidado, né? Então, agradecer demais a todos os 134 presentes até o momento, ao Tanaka, à Leni, ao Gerson, à Frida e ao Felipe. Vamos, então, ao debate, à conversa, à reflexão. Cada um vai ter em torno de 20 minutos para falar e depois nós temos 1 hora para os participantes, através do chat, trazer perguntas e nós vamos procurar responder todas em grupos de 4, 5 questões. Então, muito obrigado. Gerson, obrigado por estar aqui com a gente, agradeço demais. Você é uma pessoa que tem uma experiência grande no campo, então, por favor, mostre para nós o que está acontecendo por aí. Muito obrigado, Gerson. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma satisfação estar aqui com os professores, colegas da Faculdade de Saúde Pública e toda a audiência, né? Eu fui aluno da Faculdade de Saúde Pública há pouco tempo. Eu fui especializando do CESP, curso de especialização em saúde pública. Então, sou muito grato a essa faculdade pela minha formação também. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar da minha experiência com certeza, mas eu vou começar de considerações gerais para a especificidade do dia a dia. Então, os profissionais de saúde no geral são expostos a doenças ocupacionais, não só em relação a doenças infecciosas, mas por conta de uma sobrecarga de trabalho, tem diversas questões de saúde mental que provavelmente os meus companheiros de painel vão abordar. Agora, particularmente em relação ao Covid-19, a gente tem dados de outros países que mostram que cerca de 12% das pessoas acometidas por Covid na Espanha são profissionais de saúde, 10% na Itália, mais de 3 mil casos na China. Então, os profissionais de saúde são dos grupos sociais mais expostos a infecções de transmissão respiratória, particularmente Covid-19. Fora do Brasil, a gente já tem visto uma crise em relação ao fornecimento de equipamentos de proteção individual. Isso aconteceu nos diversos países, aconteceu na China, aconteceu nos países da Ásia, aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos da América. A gente viu cenas de profissionais de enfermagem do Mount Sinai Hospital, em Nova York, usando saco de lixo no lugar de avental de proteção por conta de equipamento de proteção individual. E esta realidade, tanto em relação à exposição, quanto em relação a uma crise em relação à oferta de equipamento de proteção individual, acontece no Brasil também. A gente tem passado por problemas de oferta de equipamento de proteção individual. Então, eu sou da diretoria do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Lá no Sindicato dos Médicos, a gente abriu um canal de comunicação, de informes, de denúncias em relação à falta de equipamento de proteção individual. E a gente recebeu, em cerca de 2 dias, mais de 100 denúncias por parte de médicos em relação à falta de equipamento de proteção individual. Em relação aos EPIs, particularmente, a gente tem uma crise desde a produção, então a indústria não consegue oferecer
não conseguiu produzir o EPI suficiente por conta da demanda aumentada agora. Tem um problema em relação à compra, um problema em relação à logística, mas esses EPIs não têm chegado na linha de frente. Então, o profissional que está na linha de frente, enfim, os médicos fazem parte, mas existe uma linha na frente dos médicos. São os profissionais de enfermagem, os técnicos de enfermagem. No geral, tem uma exposição maior, né, do que os profissionais médicos. Os profissionais de saúde como um todo, desde o pessoal que faz a recepção na chegada do hospital ou das unidades de saúde, os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos, os fisioterapeutas, os dentistas. Então, é algo que é generalizado em relação aos profissionais de saúde, com algumas ocupações mais do que as outras, e com destaque aos profissionais de enfermagem. A gente tem visto nessa pandemia uma produção de conhecimento por alguns órgãos de imprensa, né, não só a partir de publicações a priori em periódicos científicos, mas a gente tem visto jornais internacionais trazendo bons produtos também. No New York Times, por exemplo, eles fizeram um gráfico mostrando a exposição e em relação ao Covid-19, mostrando os dentistas com muito destaque e a enfermagem muito próximo dos dentistas, com essas duas ocupações com exposição maior ainda do que o conjunto dos profissionais de saúde. Então, falando um pouco sobre minha experiência agora, em particular, eu sou médico no Hospital Universitário da USP e também trabalho com controle de infecção hospitalar no Hospital das Clínicas, no Instituto de Reabilitação. Então, tenho dimensão, sou um profissional do SUS, mas tenho ideia que me insiro no Sistema Único de Saúde numa realidade privilegiada em comparação à realidade da maior parte das unidades de saúde. Então, o fato da universidade ter que dar resposta, tem dado algumas respostas, né? Acho que tem questões que precisam ser melhoradas, mas existe a comunidade acadêmica, a comunidade científica, a comunidade está de olho na universidade, então a universidade tem que dar resposta. Então, a gente construiu um fluxo em São Paulo em que o Hospital das Clínicas está sendo uma unidade de referência para receber os casos graves de Covid-19. Então, foram 900 leitos do HC liberados para atender os casos mais graves de Covid-19. Vou fazer uma comparação. A gente viu em Wuhan que foram liberados 1.000 leitos, né, para um hospital de campanha, foi uma coisa excepcional. Aqui em São Paulo, no HC, por conta de um remanejamento, mas, enfim, em outros hospitais também existem leitos que estão desocupados e que podem ser ocupados também dentro da própria estrutura do SUS, né? E no caso do hospital universitário, existe uma estrutura de triagem para o paciente que chegar sintomático com gripe, ele entra para uma unidade, uma porta específica, e imediatamente tem um profissional de enfermagem e médico para fazer a triagem. Os pacientes que precisam de suporte hospitalar, que basicamente são os pacientes que têm desconforto respiratório, precisam de suplementação de oxigênio, até o presente momento a gente tem conseguido acolhê-los, fazer a internação no hospital e direcionar para o Hospital das Clínicas, que tem recebido os casos que estão demandando terapia intensiva. Então, neste momento, falando de onde eu estou inserido e já compreendendo que eu me insiro numa situação privilegiada, quando a gente observa a estrutura na rede, neste local a gente tem tido equipamento de proteção individual para os profissionais que estão ali na linha de frente atendendo os casos de Covid, e também tem um fluxo que está adequado para o tratamento das pessoas com maior gravidade. Existe um estresse muito grande, a gente sabe que os profissionais de saúde são dos profissionais que mais sofrem por burnout, isso é uma condição crônica, a gente tem um problema muito grande por parte de profissionais de saúde no geral, e aí eu vou destacar também os profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, até os auxiliares de enfermagem, que são pessoas que têm uma renda menor, então tem muitas responsabilidades, uma carga de trabalho muito grande, muitas vezes subdimensionados nas unidades de saúde. Então, a gente tem um problema de burnout que é muito importante, de depressão, transtornos ansiosos. E agora, por conta da Covid-19, essas questões estão aparecendo, estão na ordem do dia também. A gente tem profissionais que estão precisando de atendimento, de saúde mental, estão precisando ser afastados dos seus trabalhos também, não só por conta da infecção, mas também por conta destas questões que a saúde ocupacional não pode ignorar, as questões
de saúde mental. Então, com muito sofrimento, tanto por estarem expostos, quanto por saberem que também podem expor os seus pacientes, né? Então, um paciente que chega num hospital, é internado por uma insuficiência cardíaca ou por um infarto, eles estão entre os grupos de pessoas com maior risco de morrer caso adquiram a infecção pelo novo coronavírus. Então, as pessoas têm receio de passar a infecção para os seus pacientes e também têm receio de serem um meio de infecção das suas famílias, por conta dessa exposição. Então, esse é um grupo que está muito exposto e que é vulnerável e que está passando por um momento de muito estresse e muito sofrimento psíquico também. A gente teve no estado de São Paulo uma portaria. Primeiro eu vou fazer uma consideração geral em relação ao estado de São Paulo. Minha impressão é que as orientações específicas em relação à Covid-19, até o presente momento, têm sido adequadas, particularmente as medidas de distanciamento social, né? Essa é uma questão relevante. Estão tentando liberar leitos, mas é importante lembrar que a gente está vivendo um processo de crise do Sistema Único de Saúde, né? E que no estado de São Paulo não é indiferente, e que nos últimos anos nós perdemos recursos do SUS, foram mais de 20 bilhões só nos últimos 2 anos. Isso incorreu em ter uma crise prévia à Covid em relação à oferta de recursos humanos. Nos hospitais de administração direta, as pessoas se aposentam e não são contratadas pessoas para completarem as escalas, né? Uma política de recursos humanos que é muito ruim. Se eu não me engano, tem 6 ou 7 anos que não tem reajuste para os profissionais de saúde. Então, as pessoas saem dos serviços públicos, também vão para a iniciativa privada, para as organizações sociais, e são locais que faltam profissionais de saúde. Também tem sofrido com sucateamento, com fechamento de leitos, né? Isso é uma consideração geral para a rede do estado de São Paulo, que pode ser aplicada ao município de São Paulo também, e desde 2016 pode ser aplicado para o Brasil como um todo. Menos recursos, menos leitos, políticas de recursos humanos insuficientes, a gente tem menos profissionais proporcionalmente para atender os pacientes do SUS. Então, essa situação prévia que estava colocado dificulta as respostas imediatas, porque as questões permanentes, as pessoas continuam tendo infartos, AVCs, continuam tendo insuficiência renal, continuam tendo as questões de saúde mental, as tentativas de suicídio, enfim, as causas externas continuam acontecendo. E a gente está tendo que dar resposta numa rede que já tinha muitos problemas, particularmente nos últimos 4 anos. Então, para a gente que tá na linha de frente, a gente tem que procurar um equilíbrio, né? E eu não estou falando só com um profissional que está na ponta. No HU eu trabalho na emergência e na terapia intensiva, então mais exposto não poderia estar, né? Mas também não posso ignorar a minha função de sindicalista, que preocupa muito ao setor sindical, ao sindicato, não só o sindicato dos médicos, a gente tem o sindicato de outras categorias, o sindicato de servidores públicos também, o SINDCEP, fazer um destaque aqui para os servidores municipais. São Paulo tem procurado meios de garantir proteção aos seus trabalhadores, a partir de diálogo com a gestão, por meio do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo já está tomando medidas para providenciar equipamentos de proteção individual. Então, o estresse no geral, né? Não estou falando da minha particularidade, já reconheci aqui minha inserção privilegiada, se a gente puder dizer assim, mas no geral, falta de EPI, exposição, grande estresse psicossocial e o risco de adoecer, inclusive com profissionais de saúde que já morreram no Brasil por conta de Covid-19. Nós já tivemos médicos, né, um dos primeiros casos de pessoas que morreram naquela empresa que já foi extensamente citada, que é um grupo de medicina de grupo que atende idosos em particular. Uma das primeiras pessoas que morreu lá foi uma médica. Enfim, então a gente tem problema assim. Então, se a política de saúde no estado de São Paulo, no geral, é bastante problemática, em relação à resposta do Covid, parece satisfatória no geral, mas em relação aos profissionais de saúde, o decreto do governador diz: afastem-se as pessoas vulneráveis, coloquem teletrabalho, afaste da linha direta com risco de exposição para ações administrativas, que, no meu ponto de vista, o governador acertou. Mas ele excetua 2 grupos.
profissionais de saúde e as forças de segurança, que são profissionais que estão muito expostos também. Além dos profissionais de saúde, os bombeiros, corpo de bombeiros, eles são extremamente expostos, né? Assim como o SAMU, o bombeiro que faz resgate também é. Os policiais também são, um grupo que é bastante exposto porque está na rua. Então, de alguma maneira, quando o governador ele exclui os profissionais de saúde, exclui os profissionais de segurança do critério de afastamento social, a gente tem ideia que isso poderia impactar a diminuição da força de trabalho, só que são pessoas que têm um alto risco de ter doença grave. Então, uma pessoa com mais de 60 anos, particularmente mais de 70 anos, se tiver uma doença cardiovascular, pode chegar até 16, 17% de chance de morrer contraindo Covid-19, contra 0,1%, 0,2% no máximo com uma pessoa de menos de 40 anos. Então, na minha impressão, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio que ofereça cuidado para os nossos pacientes, para os usuários do SUS, né, e que garanta a segurança do profissional de saúde, tanto para que ele não adoeça, quanto também para que ele não seja um veículo de disseminação da pandemia. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Com muita gratidão à Faculdade de Saúde Pública pelo convite e, enfim, vamos ouvir os outros painelistas e vamos à discussão com muito prazer. Obrigado, Gerson. A gente tem uma contribuição aqui da Débora Ligueri, que é uma mestranda, uma pós-graduanda da nossa faculdade, dizendo que, infelizmente, 2 profissionais do Sul de hospitais da Zona Leste de São Paulo morreram ontem por Covid-19, profissionais do Sul do Hospital Tite Setúbal e Tatuapé. Bem-vinda, Frida, muito obrigado por você estar aqui. A gente pediu o Gerson para falar antes de você. Se você estiver agora preparada e pronta, a gente passaria a palavra para você, querida. O Gerson trouxe um pouco um relato do campo, das dificuldades que os profissionais estão enfrentando em termos de EPI, em termos de burnout, em termos de saúde mental. Então, eu passo a palavra para você agora, para você um pouco trazer as experiências de pesquisa e as recomendações que a gente tem para melhorar a vida dos profissionais, né, baseado nas pesquisas de saúde do trabalhador. Professora Frida Fischer, Marina Fischer, é professora da Faculdade de Saúde Pública e tem uma larga experiência no campo da saúde do trabalhador. Frida, a palavra é sua, querida. Então, agradeço o convite para estar nesse webinar. Eu espero que muitas pessoas depois possam acessá-lo, mesmo quem não for acessar agora. Muitos colegas e eu temos estudado a área da enfermagem, principalmente, há várias décadas, olhando para algumas variáveis de interesse ligadas à saúde. Uma delas é o que se chama a capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho é a capacidade que a pessoa tem de uso dos seus recursos físicos, mentais, sociais, de conseguir desenvolver, com suas competências, de conseguir desenvolver um bom trabalho. E acontece que os ambientes de trabalho onde estão a maior parte dos profissionais de enfermagem não são ambientes saudáveis. São ambientes que têm um grupo grande de estressores de todas as naturezas, tanto de natureza física, química, biológica e organizacional. A parte organizacional, que foi a que nós mais nos dedicamos durante várias décadas, tem a ver com a organização do trabalho. A organização do trabalho no serviço de hospitais, principalmente, mais até do que clínicas, mas principalmente nos hospitais, ela atua da seguinte forma. O serviço, obviamente, ele funciona dia e noite, 365 dias por ano. Isso significa que uma parte importante dos profissionais vai trabalhar em horários que não são os horários diurnos, que são horários ou vespertinos ou noturnos. E o fato de trabalhar à noite faz mal à saúde. Tem uma robusta literatura, milhares de publicações mostrando que trabalhar à noite faz mal à saúde.
Mas só trabalhar à noite faz mal à saúde? Não. Porque o trabalho da enfermagem, e também, eu diria, dos médicos e de outros profissionais de saúde, ele está mediado por outras condições que também fazem mal à saúde. Por exemplo, os fatores psicossociais negativos ligados ao trabalho. A maneira como a organização demanda os serviços, a quantidade de serviços que tem que ser feita, o número insuficiente de pausas, o ritmo intenso de trabalho, as jornadas extensas, além da questão do trabalho noturno e também da violência no trabalho, violência física, verbal e mesmo organizacional. O que nós estamos vendo agora, que aparece na internet e nas notícias que são divulgadas, é um aspecto crítico, que é da contaminação e do adoecimento dos profissionais da saúde, por falta de EPI, mas também, provavelmente, por um excesso de jornadas de trabalho prolongadas. Em março desse ano, em 22 de março desse ano, saiu uma medida provisória, 927, que permite prorrogar a jornada de trabalho nos termos de dispositivo 61 da CLT, e adota escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada. Ora, a gente sabe que as demandas no trabalho da enfermagem são demandas muito importantes, tanto do ponto de vista físico, de movimentação de pacientes, máquinas, materiais, etc., de posturas corporais, como do ponto de vista da necessidade de se proteger contra patógenos e outros problemas que se encontram no trabalho, inclusive de atrito nas relações interpessoais, de falta de autonomia, de não valorização do trabalho que o profissional está fazendo. Aliás, essa é uma questão que há décadas, eu diria há séculos, persiste, que a não valorização dos profissionais da saúde, particularmente dos profissionais da enfermagem. Uma das variáveis mais importantes que estão associadas à redução da capacidade do trabalho é o que se chama desequilíbrio, esforço, recompensa. A recompensa aqui não é só recompensa financeira, mas é também a recompensa pelo reconhecimento do trabalho que os profissionais fazem. De repente, com a pandemia do coronavírus, descobriram que o profissional de saúde é importante. Então, olha, vamos dar todos os louros para o profissional de saúde, mas é só agora? E desde sempre, com essas jornadas prolongadas, a incapacidade da pessoa poder descansar durante as jornadas de trabalho, as jornadas extenuantes, com poucas pausas, etc. Essa medida provisória, ela vai na contramão da proteção à saúde, porque para a pessoa poder se proteger, ela também tem que estar em boas condições físicas e mentais. Como que uma pessoa que realiza uma jornada tão extensa, uma jornada de, sei lá, de mais de 12 horas, que já é bastante extenso, com poucas pausas, como ela será capaz de se proteger dos riscos que ela corre no trabalho? Fora, não estou nem aqui citando as questões mentais, que são hoje um dos principais problemas de afastamento do trabalho. Fora o fato da contaminação em si. Então, o profissional de enfermagem, ele está rodeado de exigências, mas muito pouco de contribuições, de retribuições pelo imenso valor que esse profissional tem. É comum o profissional de enfermagem ter mais de um vínculo. E por quê? Porque o valor remuneratório de cada vínculo é reduzido. Então, a pessoa recorre a um outro vínculo para completar uma remuneração mínima adequada para manter sua família. Quando a gente fala da capacidade de trabalho, os artigos que eu tenho publicado junto com Maria Carmen Martinez, uma colega que
com a qual temos publicado há décadas sobre esse assunto, quase mais de 20 anos, a gente vê que a redução da capacidade de trabalho, ela também é um fator de expulsão do emprego e também de intenção de deixar a profissão. Então, no momento que se todos os olhos do mundo se voltam para o profissional de enfermagem, principalmente, e para os médicos e outros profissionais da saúde, é o momento de repensar na valorização da profissão de fato, não apenas nesse momento de crise pandêmica, mas de fato, no momento em que se observa que os profissionais da saúde estão dando tudo o que eles podem, inclusive a própria vida, para salvar outras vidas. Enfim, embora parece assim, um depoimento pungente, né, da minha parte, mas eu não tenho visto uma melhoria nas condições de trabalho dos profissionais da saúde ao longo desses anos que a gente vem estudando os profissionais da saúde. Agora mesmo, a minha colega Maria Carla Martinez submeteu um trabalho no qual eu sou uma das coautoras, junto com a professora Maria do Rosário Latorre, que foi um trabalho feito com o apoio do Corém, em São Paulo. Foram respondidos mais de 3.000 questionários e se vê claramente um contingente importantíssimo de profissionais da saúde do Estado de São Paulo nessa amostra de conveniência que pretende deixar a profissão ou que está com redução da capacidade de trabalho. Então, quando a gente fala de manter a capacidade de trabalho, a gente está falando manter sobre vários pontos de vista. Não só ter ambientes do ponto de vista físico, químico, biológico, saudável, mas também do ponto de vista organizacional, na valorização desses profissionais, na permissão que esses profissionais possam repousar em locais adequados ao longo do turno de trabalho e não simplesmente ficar num sofá ou numa cadeira dormindo quando não aguenta mais ficar de pé, no sentido de prover mais autonomia e maior reconhecimento do que esses profissionais fazem diariamente nos hospitais para salvar vida, para cuidar de nós. E é esse o recado que eu gostaria de deixar nesse webinar. Que sejam revistas as normas regulamentadoras do trabalho, incluindo os fatores psicossociais do trabalho, que tão importantes são para que a pessoa possa realizar um trabalho adequado e um trabalho saudável. O que nós não temos visto ser implementado nas normas de segurança e medicina do trabalho. A própria NR32, que é sobre os profissionais da saúde, não inclui nada sobre trabalho noturno, sobre ritmo intenso de trabalho, sobre pausas, sobre fatores psicossociais, sobre violência no trabalho, etc. E deveria incluir. Então, é um apelo não só aos colegas que nos assistem, mas às autoridades que estão tentando manejar, gerir de uma forma extraordinária essa crise de saúde pela qual nós passamos, que isso não seja apenas efêmero, que não seja só uma coisa do momento, mas que isso seja algo que perdure e que finalmente valorize os profissionais da saúde, porque essa valorização significa a valorização da vida de todos os cidadãos. Era isso que eu queria dizer. A gente já tem perguntas, eu não vou colocar as perguntas agora, eu vou deixar as perguntas para depois, mas quero só assinalar comentários que as pessoas fizeram. A Débora Liguieri diz sobre um vídeo de um médico de Diadema que diz ter sido assediado verbalmente e recebido advertência pelo fato de gravar um outro vídeo denunciando falta de EPI para os profissionais. O Manuel está concordando com o Gerson,
diz que os 3 principais problemas enfrentados pelos profissionais de saúde nesse enfrentamento do coronavírus: carência dos EPIs, limitação no afastamento de profissionais de saúde que estão no grupo de risco e a atuação excessiva que estão expostos na prestação dos cuidados diretos desse paciente. O Manuel está atualmente aluno do DINTER, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente vai seguir agora com o Felipe, agradecer a Frida. Obrigado, Frida, querida. Vamos passar a palavra para o Felipe. Eu já tenho 3 perguntas, eu vou lê-las. As pessoas podem ficar à vontade de fazer comentários, perguntas aqui no chat. Felipe, muito obrigado, querido, por estar aqui. Um prazer enorme ter um egresso da nossa escola fazendo parte desse painel, um colega trabalhando no ABC, com experiências na área de atenção primária. Então, acho que muito bom estar aqui com você. Obrigado, Felipe. A palavra é sua. Eu que agradeço, Marco. Fiquei muito feliz com o convite. Estou feliz de estar aqui ao lado do Gerson e da Frida para falar um pouquinho sobre esse panorama. Estou atuando lá em Santo André como apoiador institucional por parte da coordenação da atenção básica. Fico responsável por um dos territórios, o município é dividido em 7 territórios, e sou mestrando aí da Faculdade de Saúde Pública na linha de Política, Gestão e Saúde. Gostaria de começar a minha fala fazendo um contexto mais geral em relação à situação política que a gente está vivendo, né? Mas eu gostaria de resgatar algumas coisas que são importantes para a memória da saúde pública. Acho que uma primeira coisa interessante de ser dita é em relação que só nessa segunda década do século XXI, a OMS ela já decretou 6 emergências em saúde pública de importância internacional, né? A gente teve o H1N1, a poliomielite, o Ebola 2 vezes, uma em 2016, outra em 2019, a gente teve a Zika e agora o coronavírus. E acho que é importante a gente enfatizar que essas epidemias elas estão relacionadas com o modelo de desenvolvimento econômico hegemônico que existe no mundo, né? Que se intensifica com a degradação ambiental, com um maior fluxo de pessoas e a circulação de mercadorias entre os países, além da urbanização extensiva. E eu acho que é importante enfatizar que a gente vive aqui no Brasil uma sociedade capitalista, de um capitalismo tardio, né, via colonial. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente olha de modo internacional, em meados do século XIX até antes, o controle das doenças transmissíveis ela já tinha se tornado um problema vinculado à economia e à política. E eu acho que é interessante resgatar o primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública que aconteceu em Paris, em 1851, que teve como debate a temática da causalidade das doenças entre a teoria miasmática e a contagionista. E eu destaco ela porque, naquele momento, a ideologia liberal ela suprimiu a ideia de contágio e opôs, de um lado, os médicos liberais e, de outro, os novos industriais. O Brasil, por exemplo, logo em seguida, teve um decreto assinado por Floriano Peixoto que estabelecia que qualquer carne de sol, qualquer outro artigo de suspeita poderia ser suscetível a reter ou transmitir alguma doença. Isso gerou uma série de reclamações que provocaria o comércio internacional, e 2 anos depois, devido à grande pressão da elite econômica externa, o decreto ele foi anulado. Esse é só um exemplo de como as elites econômicas elas sempre foram capazes de transformar a ação do Estado em ferramentas de seus próprios interesses. E por que eu acho que é importante resgatar essa memória? Porque hoje a gente está vivendo algo muito semelhante. Essas falas elas se repetem nos nossos líderes políticos, que vão na contramão de todas as recomendações produzidas pela ciência e que estão estabelecidas pelas principais organizações internacionais. Isso costuma acontecer quando o dinheiro está acima da vida, né? Mas eu gostaria também agora de falar sobre as principais recomendações que a gente tem em relação à prevenção da infecção do coronavírus, que são, principalmente, né, manter a etiqueta respiratória, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, e a principal de todas, que é o distanciamento social. E eu acho que é importante a gente destacar algumas singularidades sobre que tipo de situações a gente enfrenta aqui no Brasil de modo estrutural e das condições de vida dos brasileiros. Hoje, cerca de 35 milhões
de pessoas não contam com acesso à água de rede potável. E cerca da metade da população atual não tem uma coleta de esgoto adequada. Nesse momento, né, com essas duas informações, eu acho que a gente consegue questionar a efetividade dessas recomendações para essa população mais vulnerável. Em relação ao distanciamento social, acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar é principalmente na população periférica e que vive nas favelas. Teve um estudo realizado pelo Data Favela do Instituto Locomotiva que disse que aproximadamente 14 milhões de pessoas moram em favelas aqui no Brasil, o que representaria o 5º maior estado do Brasil em termos de população. Só no Rio de Janeiro teve um destaque realizado que 10% da população vive em comunidades. E aí, considerando essas perspectivas, esses apontamentos, eu acho que a gente tem recomendações que são importantes, né? Teve uma projeção do Imperial College de Londres que disse que 44 mil pessoas vão morrer no Brasil se a gente não adotar nenhuma medida de isolamento e se, na verdade, 1.100.000 vão morrer se a gente não adotar essas estratégias. Corrigindo, só 44 mil morrerão se a gente adotar todas as estratégias de isolamento, né? Então, é uma projeção que considera uma morte muito significativa da nossa população. Nessa perspectiva, eu acho que a gente vai enfrentar dificuldades muito importantes em relação à pandemia, considerando outros países da Europa, como a gente está vendo a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, né? E eu acho que essa primeira consideração que eu fiz, ela é uma tentativa de buscar um pensamento crítico que se faz necessário para a gente aprofundar a discussão sobre os rumos que a saúde está seguindo no Brasil, para que a gente possa também evidenciar o caráter social e descortinar quais são os interesses em disputa para desmistificar, inclusive, a ideia de neutralidade por trás da saúde, para a gente evidenciar o que ela é, né? Ela é um fenômeno político. E porque ela é um fenômeno político e ela impacta, de modo geral, no que a professora acabou de dizer em relação às condições de trabalho dos profissionais de saúde de modo geral, em específico de enfermagem, né? Falando especificamente sobre o SUS e a atenção básica, eu acho que é importante a gente destacar que a gente está vivendo um momento de desqualificação dos serviços públicos e de ataques estruturais ao SUS, que é a política social mais importante da história do Brasil, né? Existem 3 coisas que me preocupam bastante enquanto sanitarista, que são a EC congela os gastos por 20 anos no SUS. A gente também teve uma nota técnica que ataca a UNASF, né? Então, a gente sofreu grandes adversidades em relação as equipes de NASF que já existem e com um risco de extinção de outras que estão atuantes. E a gente teve o modelo de alteração do financiamento da atenção básica pelo projeto Previne Brasil também, né? Tudo isso impacta todos os dias, todas as dimensões da saúde coletiva aqui no Brasil. Mas mesmo assim, frente a todos esses desafios, eu acho que é importante a gente enfatizar que somos nós, SUS, que estamos enfrentando esse desafio de modo estrutural, articulado e organizado, né? É importante a gente mostrar que, seja na rede de urgência e emergência hospitalar, na atenção básica, é o SUS que está aí, né? O próprio Laboratório de Referência Nacional para o Diagnóstico do Covid, da Fiocruz, que também é o SUS, a vigilância em saúde, a divulgação e comunicação em saúde, as unidades que vão prestar atendimento, é o SUS de modo mais estruturado que está à frente do enfrentamento dessa situação. E eu acho que é importante a gente ter esse trabalho junto com a população para fortalecer o próprio imaginário sobre o SUS. E falando sobre a atenção básica, né? Como que a gente está vendo a realidade dos profissionais de saúde e os desafios em relação ao coronavírus. Acho que uma coisa importante de dizer é que existe uma diversidade gigante de modelos de atenção e arranjos tecnoassistenciais dentro da atenção básica, né? E quando as unidades de saúde elas estão organizadas pela estratégia de saúde da família, a gente tem maiores condições e mais potência para produzir vida e responder às necessidades de saúde da população. Mas esse cenário apontado anteriormente e
vinculado a todas essas estruturas tem tornado o trabalho muito difícil, né? Os serviços da atenção básica, e aí conversando com colegas de outros municípios, estão todos reorganizados por conta da pandemia, né? As agendas de consultas eletivas canceladas, profissionais com medo, sobrecarregados, muita gente com medo, inclusive, de voltar para a própria casa para não contaminar, né, os seus familiares, muita gente que mora com os pais, com os filhos, enfim. É um medo gigantesco que os profissionais da saúde estão enfrentando. E eu acho que tudo isso impacta diretamente no modo como a gente produz as nossas relações dentro do serviço de saúde, como a gente se relaciona com a população e também como a própria atenção básica ela disponibiliza os serviços para a população de modo geral. Acho que, além disso, a gente está preso a um modelo ainda biomédico muito forte, né? O modelo da medicina ocidental, ela está sendo efetiva para cuidar de algumas coisas, mas de outras não. Na minha visão, a gente não está agindo de modo diferente com o Covid. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa compreender as diferentes necessidades de saúde de algumas populações mais específicas, vulneráveis, como, por exemplo, a população em situação de rua, pessoas que não têm nenhum tipo de renda, as profissionais do sexo, né, travestis e transexuais, 90% dessa população está vivendo em prostituição porque estão excluídas de todas as instituições sociais do nosso país, e como elas vão ficar em isolamento social se a maior parte está em extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, eu acho que a atenção básica ela tem um papel de ficar ao lado da vida dessas pessoas, de não abandonar o modo como a vida dessas pessoas está andando, mas está sendo um grande desafio, justamente por conta da falta de EPIs, né, da organização que a gente tem em relação a toda essa questão da pandemia e o medo geral dos profissionais. E eu acho que tudo isso é importante para a gente ter, né, em mente que a gente está carregando as raízes desse modelo biomédico no imaginário da população, no imaginário dos profissionais da saúde, no próprio modo como a gente organiza os serviços de saúde, né? Que é um modelo médico hospitalar pautado em diagnóstico, cura ou não cura. E eu acho que, de modo geral, em específico a atenção básica, os esforços eles precisam ser realizados para superar esse modelo, né? O SUS ele tem que entender a saúde da população de modo integral. A atenção básica, pelas experiências que eu tenho acompanhado, elas estão se organizando em prol da defesa da vida. Acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, né? Para além do serviço, a gente tem que estar na valorização da cultura, do lazer, da moradia, né? Se a saúde é coletiva e ela é um reflexo da posição das pessoas no mundo, a atenção básica ela tem que se preocupar com o modo como ela é produzida na sociedade. E a gente só consegue fazer isso enquanto atenção básica quando a gente está no território. E nós somos os principais dispositivos da saúde para estar próximo à população, né? Nesse sentido, eu acho que a gente, no contexto da pandemia, deve se esforçar para ir para o território de modo seguro, né? A atenção básica, ela está em constante interlocução com a população, informando não só sobre as formas de prevenção, mas também sobre todas as outras comorbidades e todas as outras necessidades de saúde que não pararam de acontecer por conta do coronavírus, né? A atenção básica, ela ainda tem que dar conta de tudo o que a população necessita. Eu acho que a gente tem duas estratégias importantes, né? Por exemplo, em Santo André, a gente tem articulado com os agentes comunitários de saúde, eles residem, né, na área de abrangência das unidades, e eles podem ser grandes mobilizadores de criação de redes de solidariedade dentro do território. E eu acho que alguns lugares estão criando articulações de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza, por exemplo, para as famílias mais vulneráveis. E esse é um dos exemplos que eu gosto de citar, que está acontecendo, que demonstra como a atenção básica ela cumpre um papel estratégico na dinâmica do funcionamento do SUS, né? Pelo modo como ela consegue estabelecer relações de modo contínuo com a população. E uma outra atividade importante dentro da atenção básica é o consultório na rua, né? Que, para além da ação da saúde mental, tem o atendimento a gestantes de rua, tratamento de patologias pulmonares, infecções sexualmente transmissíveis, enfim.
E todo o cuidado sempre é referenciado para a coordenação da atenção básica. Eu acho que, embora essas ações elas estejam ocorrendo em alguns lugares, as relações elas estão sendo muito tensas e muito disputadas, né? Nesse sentido que a gente está vivendo do Covid, de intensificação de todo o modo de produção de saúde, como a gente produz cuidado e proteção para a população, mas também para os próprios profissionais de saúde, né? Tenho conversado com alguns colegas de outros municípios e pelas falas, o que a gente tem percebido, e eu tenho chegado à conclusão, até conversando com a Laura, que me fez o convite para participar aqui hoje, é que a gente, de certo modo, acaba também pagando o preço por não construir com os trabalhadores sentido sobre o próprio processo de trabalho, responsabilização coletiva e o conhecimento do território. Eu acho que a gente tem ferramentas para fazer isso. Uma delas que a gente tem usado constantemente, principalmente na minha atuação de trabalho enquanto apoiador da atenção básica, é a ferramenta de educação permanente em saúde, né? Acho que ela é fundamental para a gente trabalhar a construção desses modos de operar o SUS. E quando a gente usa a educação permanente em saúde como uma ferramenta estratégica para a gestão do trabalho, reflexão sobre o processo de trabalho, a gente consegue produzir uma formação contínua e um lugar comum a todos os profissionais. Bom, eu acho que é isso. Para finalizar, eu penso que a gente está vivendo um momento em que é urgente a gente fortalecer a ideia de coletivo e da saúde enquanto um direito de todos e um dever do Estado, como nos promete a nossa Constituição. E a gente precisa colocar a vida no centro das nossas ações para desenvolver o que se propõe a saúde coletiva. Obrigado, Felipe. Corta o microfone, fazendo favor, querido, enquanto a gente vai colocando outras questões. Antes de passar para as perguntas, queria saber se o professor Oswaldo Tanaka, nosso diretor, que está presente, se ele quer fazer alguma consideração ou eu já passo direto para as perguntas. Tanaka, você está por aí, querido? Marco, acho que é mais interessante a gente poder ouvir as perguntas. Acho que pode ser mais rica. Obrigado. Obrigado, viu? Então, eu vou fazer... Tem perguntas que vieram pelo chat, tem, vamos dizer, considerações, comentários, e tem também aqui no Zoom uma sessão que chama Q&A, né? Que assim, Question and Answers, que as pessoas também colocaram algumas perguntas lá. Como elas estão, de alguma forma, relacionadas, eu vou pedir aos colegas para fazer alguma anotação, porque eu vou já fazer a relação. Tem 7 perguntas aqui, e todas elas muito relacionadas com a questão do que fazer, tá? Então, a primeira é da Cláudia, que faz a seguinte pergunta. Ontem o ministro da Saúde fez um apelo para a produção de EPI por quem tiver estrutura de produção de qualquer natureza. Hoje, os veículos de comunicação estão ensinando a produzir máscaras artesanalmente. Como os senhores e a senhora avaliam a questão da segurança no manejo desses EPI domésticos? É uma estratégia de redução de danos ou pode ampliar os riscos de contaminação? A Fernanda questiona um pouco, está se falando muito dos médicos e dos enfermeiros, e ela então gostaria de ouvir sobre os riscos para a odontologia, pois ela diz que estamos expostos a sprays e aerosóis constantemente. Na rede pública, estamos atendendo urgências e emergências, sempre ouvindo médicos e enfermeiros, porém não falam sobre nossa categoria. Já existem artigos sobre EPIs, mas também acredito não serem suficientes. A Mônica faz a seguinte pergunta. Bom dia, perfeito as palavras quanto às questões laborais. Estamos um pouco preocupados. O Maurício, eu sou farmacêutico do componente especializado, mestre em saúde pública pela FOP Unicamp, interior de São Paulo, e tenho uma filha médica atendendo no Rio Grande do Sul. Vamos realmente enfrentar mais dificuldades. As notificações estão subnotificadas? Além da falta real de EPIs, quais são os outros problemas que a gente pode apontar? A Mariana faz um comentário que ela gostou muito dos apontamentos da professora Frida e que, de fato, não há valorização dos profissionais da saúde. Infelizmente, frente à pandemia, é que lembram do profissional da saúde. A nossa vice-diretora, colega da Faculdade de Saúde Pública, Carmen Simone Diniz,
ela levanta uma questão que está circulando agora, um processo de recrutamento de voluntários, né? Então, ela pergunta o seguinte: essas questões sobre segurança e EPI será ainda mais sério. O que vocês comentariam em relação ao voluntariado que começa, de alguma forma, a aparecer? Na Inglaterra, eles recrutaram 250 mil voluntários, né? Como será isso aqui no Brasil, né? O Galaxy, é o nome, provavelmente, do dispositivo dele, agradece ao Felipe por mencionar os NASFs, né? Uma outra pergunta é como prestar assistência digna e segura aos pacientes com a restrição e EPIs. As gotículas ficam na roupa por quanto tempo? É possível reutilizar avental impermeável? A Marília Lovison, nossa colega da faculdade, ela agradece o webinar e pergunta o que vocês entendem que precisa ser feito de imediato no Brasil para reduzir os danos que estamos produzindo para os nossos trabalhadores, considerando a escassez de EPI. Um outro colega manda o seguinte comentário, Felipe: sensacional sua fala, Felipe. E a Paula Cristina Arão: a insegurança da equipe é a parte mais difícil. Estou estudando muito. Acredito que, como enfermeira, devo me instruir cada vez mais para passar com segurança e informações aos meus pacientes e equipes. Essas foram as perguntas que estiveram no chat. Eu passo a palavra para vocês, depois trago mais questões que foram colocadas lá no Q&A. A palavra é com vocês. Quem quiser começar, fica à vontade. Talvez eu possa começar respondendo essa pergunta em relação à educação permanente em saúde. Em Santo André, a gente tem realizado encontros de educação permanente por webinar, né? Por exemplo, na verdade, por videochamada. Então, a gente tem usado esse mesmo aplicativo que a gente está usando hoje para o webinar para os encontros. Isso para a equipe de apoiadores, né? O município é dividido em 7 territórios e existe uma equipe de apoiadores para cada um desses territórios. E aí, vinculado à educação permanente e à atenção básica, a gente consegue produzir as principais pautas, colocar os desafios que a gente tem encontrado nas unidades de saúde e definir as principais estratégias. Junto com os profissionais, a gente tem prezado manter pelo menos 1 metro de distância, né, para conseguir produzir esse encontro, mas em espaços que têm ventilação também, que não são isolados. Está sendo mais ou menos esse sentido. Gerson? Falando em relação aos EPIs, as máscaras artesanais. Né? Então, na última semana, a questão do uso de máscaras na comunidade entrou na ordem do dia, né, como não esteve até então. A recomendação da Organização Mundial de Saúde até o presente momento é que nos ambientes comunitários as pessoas não usem máscaras e que as evidências que a gente tinha até esse presente momento é que só deveria usar máscara fora do ambiente de atendimento as pessoas sintomáticas, as pessoas que estão com infecções respiratórias, pela diminuição da chance de transmitir para as demais pessoas. Então, não era considerado até o presente momento. Lógico que tem artigos que falam que tem desfecho favorável, outros falam que não, e a Organização Mundial de Saúde não recomenda, as autoridades de saúde mundo afora não recomendavam o uso das máscaras. Na última semana foi publicado no JAMA, na revista da Associação Médica Americana, um artigo falando sobre nuvens de secreção respiratória que manteriam um tempo maior as infecções contendo vírus no ar e trazendo um outro olhar que acrescenta em relação ao simples contato por aerossol por gotícula que nós todos somos familiarizados desde as nossas graduações. Né? Aí tem um segundo movimento que o CDC dos Estados Unidos da América também publicou um vídeo e uma orientação falando da possibilidade das pessoas usarem máscaras de pano. E o técnico do CDC que grava o vídeo, ele fala que a máscara de pano provavelmente não seja muito efetiva, mas é melhor alguma proteção do que proteção nenhuma. O ministro Mandetta falou no jornal também, recomendando que eventualmente as pessoas andem de máscara na rua e eventualmente não tem máscaras
convencionais no mercado, a pessoa não consegue comprar assim, nem pelos preços abusivos que estavam praticando, recomendando que eventualmente as pessoas usassem máscaras de pano, enfim. De onde eu vejo é bastante controverso, né? Durante esses períodos de pandemia, sempre há informações que podem ser arbitrárias, são baseadas em pouco conhecimento. É lógico que a gente vai ter um balanço melhor depois, né? Mas o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde, o Tedros, ele está pautado por essa questão, e ele falou no último pronunciamento que a questão do uso das máscaras na comunidade está na ordem do dia, que a Organização Mundial de Saúde está discutindo, mas que a Organização Mundial de Saúde ainda recomenda que seja usado por profissionais de saúde que estão na linha de atendimento de casos suspeitos ou casos confirmados. Então, a recomendação do Mandetta, pode ser que ele tenha razão de antemão, mas a priori são recomendações que têm um lastro de arbitrariedade muito grande. Enfim, às vezes existe a opinião de especialista, quando aparece uma publicação no órgão como o CDC, por exemplo, acaba dando um parâmetro de atendimento e que os outros lugares acabam copiando, né? Eu só vou dar um exemplo. Na época da pandemia por H1N1, a gente teve várias recomendações, por exemplo, dar o dobro da dose do Tamiflu, pelo dobro do tempo de pacientes imunodeprimidos, e várias recomendações que, quando foram se apurar, elas não tinham sentido e elas não agregavam benefício. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa tranquilidade. Eu acho que a gente tem que estar aberto a ser convencido em relação ao uso da máscara na comunidade. Está se produzindo mais conhecimento hoje em dia do que sempre se produziu, mas lembrar que existe falta de EPI para os próprios profissionais de saúde, né? Não tem EPI suficiente, então a gente tem que ter um uso racional. Tem um movimento que a gente tem observado, Marco, na sociedade civil, de pessoas que têm impressoras 3D, que estão fazendo máscaras com isolamento lateral, são máscaras de tecidos plásticos, tecidos de acrílico, baseado em recomendações sanitárias, eles conseguem imprimir e eles têm doado para os hospitais. Eu tenho visto isso acontecer. Minha impressão é que algumas iniciativas como essa são bem-vindas. Iniciativas de produção de máscaras centralizadas, não só pelas grandes empresas que fazem, eventualmente empresas menores podem produzir também. Eu acho que tem que ter uma intervenção do poder público junto à indústria, né? Tem setores que produzem insumos de higiene pessoal, por exemplo, absorventes, fraldas, enfim. Eventualmente, essas empresas, existe uma estrutura industrial que talvez possa agregar e ser produzida. Em relação às máscaras, são as máscaras caseiras, feitas em casa, até o presente momento a Organização Mundial de Saúde não recomendava também, né? Então, vamos ficar atentos. Esse argumento de alguma proteção é melhor do que nenhuma, mas a gente não sabe de fato e não tem nenhuma resposta definitiva. Fernanda, em relação aos dentistas, eu comentei brevemente, né, mas eu vou retornar. O New York Times publicou um artigo baseado em dados recolhidos no Laboratório do Trabalho dos Estados Unidos da América, em que eles colocam os dentistas no mais alto patamar de risco de infecção por doenças respiratórias, em particular pelo Covid, porque entre os profissionais de saúde, ninguém tem um contato tão próximo com saliva e secreção respiratória como o dentista. As pessoas que lidam com terapias, da fonoaudiologia também tem uma exposição semelhante, a fisioterapia também, mas o dentista, o núcleo do trabalho do dentista na assistência é manipular a boca e secreção respiratória, então tem bastante exposição sim. Em relação à proteção dos dentistas, minha recomendação, em primeiro lugar, não está no tempo de procedimentos eletivos. Tá? Na minha impressão, procedimentos que podem ser postergados, que podem ser feitos num outro momento, sem prejuízo da pessoa que está doente, claro, a gente tem que racionalizar. E nos atendimentos que sejam necessários ser feitos, aí na minha opinião tem que usar a EPI sim, e a manipulação da boca a priori não gera aerossol, mas tem que usar óculos com proteção, tem que usar gorro, tem que usar um avental descartável, luva, tem que usar uma paramentação completa, além da máscara nessas circunstâncias, em particular da pandemia,
porque a exposição é de fato muito grande. E nesse estudo, foi publicado no New York Times, mas na minha opinião podia ser publicado facilmente numa revista científica, uma metodologia muito interessante que me parece que o jornalista colocou, mas não, então deixa para a professora comentar. Mas vai comentar com mais qualidade do que eu. Mas os dados que eles trazem lá, eles pegam o contingente de cada uma das corporações e colocam em gráfico de densidade, calculam a exposição, o risco de exposição pela proximidade, né? E, enfim, eles fazem uma consideração que leva em conta a renda dos profissionais também em relação à exposição, me parece interessante. Vou parar por aqui porque a professora vai fazer comentários. Então, o Maurício fala sobre subnotificação. Estamos subnotificando, sim, e num patamar absurdo. O número que a gente tem de casos confirmados de Covid no Brasil é uma parcela do número total, porque nós estamos fazendo exame notificando síndrome respiratória aguda grave, que se a gente seguir os dados internacionais, os casos nesse momento, claro, lá para trás a gente estava notificando de uma maneira mais aberta os pacientes que procuraram serviços privados, fizeram os primeiros testes. Hoje em dia a gente está notificando síndrome respiratória aguda grave. 80% dos casos de Covid, pelo menos, a gente não sabe os casos assintomáticos, mas pelo menos 80% são casos leves. Então, se a gente continuar notificando só síndrome respiratória aguda grave, com a restrição de teste que a gente tem hoje, infelizmente a gente vai dimensionar mal o problema. Provavelmente a gente vai subestimar o número de casos e a gente pode superestimar a letalidade. Na Coreia do Sul, que tem testado em massa, eles têm pegado cerca de 1/3 de pacientes com pouquíssimos sintomas ou mesmo assintomáticos para a gente ter uma dimensão. Então, nós estamos subnotificando sim. Quando a gente fala que está chegando a 7 mil casos no Brasil, a gente está vendo uma parte da realidade. Em relação ao recrutamento de voluntários na Inglaterra, eu também, se a professora puder comentar, porque não tenho experiência e não tenho conhecimento também para fazer uma avaliação crítica. E o que, aí eu vou para dialogar com a fala da Marília, o que fazer de imediato? Do ponto de vista prático, pragmático. Em relação à EPI, a gente precisa ampliar a oferta de EPI e tem que intervir na indústria. Na minha opinião, por parte do poder público, tem que ampliar a produção de quem pode produzir e quem tem expertise, né, para produzir, tem que produzir. A gente viu empresas que estão produzindo álcool gel, né, empresas do ramo cosmético, até empresas do ramo de bebidas, que têm uma estrutura para produzir álcool e têm produzido, são medidas pontuais, mas eu acho que o poder público tem que chegar na indústria e falar, vem cá, tem ações que são essenciais, vocês precisam produzir, não só no nível nacional, mas como patamar internacional. Segunda coisa, a gente tem que ter um pacto, a gente tem que refazer o pacto que remonta às discussões da reforma sanitária brasileira, da Constituição de 1988, quando o SUS foi determinado como direito de todos e dever do Estado, e um dos seus princípios fundamentais é equidade, porém a gente permitiu um sistema privado que seria complementar, só que tem a maior parte dos recursos. E hoje no Brasil não tem pouco leito de UTI, mas eles estão oferecidos para quem tem saúde privada. Nós temos mais leitos de UTI proporcionalmente do que a Itália, do que muitos países da Europa, só que eles estão concentrados com uma parte da população. Está no momento de radicalizar, o serviço público tem que respeitar equidade em todos os seus patamares, particularmente no leite de terapia intensiva, senão a gente vai condenar à morte as pessoas que não têm acesso, como a gente já, o Estado brasileiro, né, condena cotidianamente, né, mas nesse momento as pessoas estão sensíveis a fazer essa discussão. A sociedade tolera 1,5 milhão de mortes por tuberculose todos os anos, né? A sociedade no geral tolera, o Estado tolera, né? Mas nesse momento a gente tem falado de proteção das pessoas que vivem nas favelas, nas comunidades, o Estado está permeável, a sociedade parece estar permeável. Saiu matéria em jornal de grande circulação, aliás, matérias muito bem escritas, sobre a população de rua, as populações que dependem dos albergues. Está na ordem do dia rede de hotéis eventualmente acolherem as pessoas em situação de vulnerabilidade por falta de moradia.
Então, a gente está no momento que a gente tem que discutir no SUS, na assistência social e nas políticas públicas em geral, a gente tem uma prova concreta que o neoliberalismo não deu certo. A pandemia, as respostas à pandemia no Brasil, elas estão principalmente nos setores que mais vêm sofrendo com a política nos últimos anos, perdendo recursos, os funcionários públicos, a universidade pública, o SUS, né, no geral. Então, de imediato, tem que fazer intervenção na indústria para produzir EPI, tem que garantir proteção ao profissional de saúde, a gente tem que ampliar o nosso apoio de saúde ocupacional também para esses servidores, a gente tem que recuperar os recursos que tiraram do SUS, né? E no limite a gente tem que, enfim, talvez que esse movimento, que a gente reveja as emendas constitucionais que nos privaram de tantos recursos para os serviços públicos no geral. Então está na hora de repactuar, talvez nem só no patamar nacional. A gente viu a China, os Estados Unidos da América, as duas maiores economias do mundo, com pessoas que não conseguiram acessar o serviço por não garantirem sistema de saúde universal. Então, está no momento da gente colocar na ordem do dia saúde como direito de todos, não é só no patamar nacional, é no patamar internacional, porque quando um grupo humano está privado do direito à saúde, a gente coloca toda a humanidade em risco. Então, de imediato, exige algumas saídas, mas está no momento da gente ampliar a discussão na sociedade civil e, neste momento, parece que as pessoas estão mais sensíveis, mobilizadas por se verem em risco. Estou falando do setor, dos setores médios, né? E tem uma posição mais radical, que a gente tem um símbolo no presidente da República, na figura do Bolsonaro, e de um grupo empresarial que está em volta dele, e que hoje é menor do que já foi anteriormente, mas é uma posição que eles dissociam a economia da saúde de uma maneira equivocada, mas eles falam que tanto faz se morrer algumas milhares de pessoas, mas a economia do país não pode parar, e essa é uma posição que precisa ser vencida, né? É uma posição que a gente, e na minha impressão, assim, eticamente já está vencida, mas a gente precisa estar no mundo para discutir e pautar a nossa posição. Saúde como direito de todos, serviço de saúde tem que ser para todo mundo, de acordo com a gravidade, particularmente pacientes mais graves, não se pode distinguir o paciente que vai entrar, enfim, que entra via porta pública ou porta privada neste momento, e acho que está no momento da gente radicalizar nesse sentido. Obrigado, Gerson. Frida. Eu queria fazer alguns comentários sobre a questão do equipamento de proteção individual que está supervalorizado nesse momento. Eu não sei se das pessoas que estão ouvindo aqui o nosso webinar, se alguém já usou máscara no rosto e óculos e aventais, etc., durante um turno de trabalho completo. O uso do equipamento de proteção individual, ele incomoda. Ele não é algo assim como eu colocar um adorno. Ele não é um adorno, ele é algo essencial para o trabalho, mas ele incomoda. Especialmente, impede as pessoas, por exemplo, de ingestão de líquidos, de se alimentar, de ir ao banheiro, de ter uma pausa mais longa, porque você tem que para você tirar todos os paramentos, você tem que primeiro se desinfectar, tem que tirar a máscara com muito cuidado para você não contaminar os óculos, etc. Inclusive, uma das coisas que mais aparece nas reportagens pela internet é que uma vez que a pessoa está paramentada com os equipamentos de proteção individual, ela não vai ao banheiro. Ela não tem como descansar durante um longo período de tempo. Ela fica com aquele uniforme, com aquela proteção, por um tempo mais longo, porque na hora de retirar, você tem que ter muito cuidado para você não se contaminar e para não contaminar terceiros. Então, vamos dizer assim, todo fundamento na área da higiene ocupacional dá imensa importância aos equipamentos de proteção coletiva. E os equipamentos de proteção individual são geralmente os que se usa quando não é possível usar a proteção coletiva. No caso do tratamento de pacientes infectados com vírus
que tem uma altíssima, vamos dizer assim, risco de contaminação, os equipamentos de proteção individual se fazem absolutamente necessários. Mas eles incomodam, tanto do ponto de vista do conforto térmico, quanto do ponto de vista da pressão mecânica que se faz sobre o rosto, os olhos, vamos dizer assim, as luvas que não permitem que você faça nada pessoal, você não tem como comer, você não tem como ir ao banheiro, etc., sem se desvestir, que é um momento delicado para que não haja também contaminação. Então, eu vejo que tem aí dois problemas importantes. Uma são dos turnos prolongados de trabalho, que impedem as pessoas de ter um descanso apropriado para poderem cuidar bem dos pacientes e não se contaminar e cuidarem delas mesmas. E um outro é uma supervalorização do equipamento de proteção individual como se fosse uma panaceia, como se isso resolvesse o problema. Na realidade, os turnos prolongados, além de 12 horas, até 12 horas já é um turno bastante prolongado, eles aumentam o risco de contaminação porque as pessoas, elas precisam de algum momento de se desvestir, de descansar. Então, essa medida provisória que aumenta a jornada de trabalho, ela me parece, ela vai na contramão do que as medidas de proteção à saúde do trabalhador preconizam, que é ter pausas, permitir que a pessoa possa descansar durante os turnos longos de trabalho, diurnos e noturnos, e que ela não corra riscos desnecessários para se contaminar com gotículas que ficam, inclusive, no ar, nos objetos, na roupa, cabelo, etc., nos óculos, etc. Então, há toda uma necessidade de, vamos dizer assim, procedimentos e locais de descontaminação que permitam a pessoa se desvestir e descansar ao longo dessas longas jornadas de trabalho. Então, não é só uma questão que falta equipamento de proteção individual, porque aparentemente isso está faltando. Foram feitos milhares de denúncias no Conselho Federal de Medicina e também no Conselho de Enfermagem, mostrando que não há equipamentos suficientes, mas também a organização do trabalho durante esses turnos prolongados, ela tem que ser pensada para que se promova descanso intrajornadas, em que a pessoa possa se desvestir sem perigo de contaminação. Quer dizer, isso nós estamos falando nas situações ideais, porque o que a gente tem visto é um número crescente de profissionais de saúde exaustos e que estão sendo contaminados. Já essa primeira semana, nessas 2 semanas, quando esses dados começaram a surgir, começou a ser vinculado na imprensa um número de profissionais de saúde infectados com o Covid-19 em grandes hospitais públicos e privados. Então, esse é um problema, a meu ver, que tem que ser tomada atenção devida. Quer dizer, não adianta só, como a medida provisória falou, de extensão da jornada de trabalho, mas também que tipo de cuidados e pausas serão devidos aos profissionais de saúde que estão cuidando de pacientes em áreas de alto risco. E mesmo de médio risco, em ambulatórios ou consultórios de rua, ou mesmo consultórios dentários, por exemplo, em que os próprios profissionais de odontologia já levantaram essa questão do risco que eles correm ao tratar dos pacientes. Eu acho que essa é uma questão importante. A outra questão é o seguinte: uma pessoa não pode trabalhar por um número excessivo de horas. Não só que ela, quer dizer, ela vai ficar muito cansada, como poderá ocorrer, vamos dizer assim, atitudes do próprio indivíduo que o colocam em risco de se contaminar. Além do fato de que, após jornadas muito extensas, haveria que ter um tempo maior de recuperação. Ou seja,
as escalas de trabalho usualmente praticadas ficariam inadequadas quando a pessoa tem jornadas muito prolongadas. Infelizmente, por décadas, os profissionais de saúde foram e são desvalorizados, o que leva a uma intenção de deixar a profissão por muitos profissionais de saúde, ou por deixar precocemente a profissão, ou nem ingressar na profissão. Então, essa questão da valorização do profissional de saúde, seja ele independente qual seja a profissão dele, é uma política importante que tem que ser não só implantada, mas de fato efetuada pelos organismos de saúde pública e privados. Só mais um detalhe. Eu não sei se os nossos participantes aqui desse webinar e os outros que o assistirem posteriormente já usaram equipamentos de proteção por muitas horas. Os equipamentos de proteção incomodam, machucam, trazem desconforto não só tátil, mas também térmico. Quer dizer, não é só a falta de proteção individual que põe em risco a saúde das pessoas que estão tratando dos pacientes, mas o uso prolongado desses equipamentos também traz desconforto. Eu cheguei a ver fotos de enfermeiros na China com feridas horríveis no rosto pelo uso intensivo de máscara por dezenas de horas. Quer dizer, uma vez que o indivíduo está paramentado para entrar numa área de risco com pacientes de alto risco de contaminação, é muito difícil ele sair, se descontaminar para fazer a pausa. Então, muitas das falas das pessoas que falaram sobre isso dizem assim, que as pessoas ficam até sem beber água para não ir ao banheiro, ficam sem comer por muitas horas, etc. Todas essas medidas emergenciais, elas são contrárias ao estado de saúde, quer dizer, contrárias à manutenção da saúde. Então, se você quer manter a saúde dos cuidadores, tão importante nesse momento dessa pandemia, eles têm que ter condições de trabalho com pausas adequadas, com descanso na horizontal durante os plantões, não em qualquer lugar, com descanso na horizontal, como muitas vezes os médicos ainda têm. Eles devem ser tratados de forma digna, de forma que eles mantenham a própria saúde, e não com o risco de adoecer e morrer. O professor Tanaka me chamou, ele precisa de se retirar, porque ele tem um assunto urgente para resolver da faculdade. Eu vou passar a palavra para ele fazer uma contribuição, e depois ele pede licença e vai sair, nós continuamos conversando, tá bom? Tanaka, a palavra é com você, querido. Bom, eu quero inicialmente agradecer a Frida, o Geraldo, o Felipe. Acho que foi um web seminar super importante, com um aporte de conhecimento que acho que estava sendo relevante e importante para todos nós. E muito interessante porque a Frida traz aquilo que a pandemia do coronavírus descortinou, né? Um trabalho talvez insano, um trabalho sem uma necessidade precípua de preservação da saúde do trabalhador, e que, na verdade, ele agora aparece com muito mais evidência nesse processo. O Geraldo coloca realmente que a pandemia tem trazido um estresse extremo para todos, né? Acho que para quem atende, para quem está sendo atendido, e com grandes dificuldades que temos para, a curto prazo, ter recomendações. O Felipe recupera realmente os princípios do nosso SUS, mas eu acho que temos um desafio que acho que talvez valha a pena a gente repensar, se além de tudo que a gente faz, seja no PSF ou seja em unidades tradicionais, que a gente possa estar aumentando esse nosso processo de tentar enfrentar essa pandemia. Então, eu começo um pouco com o Felipe dizendo o seguinte, talvez a gente precisava repensar um pouco como é que as nossas equipes de PSF, que tem uma integração, um vínculo, possa melhorar a possibilidade de, mesmo em condições desfavoráveis que você descreve, a gente tentar manter a questão do afastamento,
manter a questão da limpeza. Nós estamos crentes, sabemos que onde não tem água, onde não tem moradia, mas talvez a gente pudesse ter alguma outra orientação que eu não sei como é que é, mas talvez olhar essa realidade como uma forma de o que nós podemos contribuir com todas essas variáveis de determinantes sociais desfavoráveis. Geraldo, Gerson, eu fico pensando o seguinte, acho que nós, profissionais de saúde, desculpe, nós, eu estou incluindo de uma forma indevida, mas talvez a gente esteja, como diz a Frida, achando que quando a gente tivesse EPI, podemos ter melhor comportamento nesse processo. E eu acho que a gente também tem uma dificuldade de mudar a rotina de trabalho dos profissionais. E eu acho que a pandemia tem mostrado que nós vamos ter que ser muito mais criativos, cuidadosos e cautelosos para o nosso cotidiano. Talvez tenha que ser mudado mesmo, não apenas quando vier a EPI. E aí eu não sei se a gente pode contribuir de alguma maneira nisso. E Frida, eu acho que é o seguinte, acho que você está trazendo uma coisa importante, que eu acho que para todos nós, acho que a EPI não é uma panaceia. Ele traz uma solução e traz problemas. E do que eu entendi, ele traz mais problemas ainda para esse quadro, vamos dizer, difícil do processo de trabalho no setor saúde, que talvez a EPI, em vez de melhorar, talvez piore algumas dessas situações. Então, acho que temos um desafio que é muito maior do que o nosso conhecimento. Acho que nós temos que talvez arriscar algumas coisas, né? Eu queria fazer só uma contribuição, talvez mais como leigo do que como qualquer outra coisa, mas assim, acho que tanto a Organização Mundial de Saúde como as autoridades que propõem a não utilização de máscara e tal, porque nós temos uma carência total desse equipamento e por mais que a gente tenha condição de tê-los, elas têm que ser destinadas a quem está exposto. Então, de repente, eu queria que a gente pudesse talvez ver o seguinte, será que talvez aquelas máscaras caseiras, que não se justifique a mudança do distanciamento, o cuidado com a lavagem das mãos, o cuidado com objetos que transmitem, mas talvez elas possam dar, de alguma maneira, alguma alívio psicológico dessa ansiedade que está tomando a todos, né? Agora, eu acho que para mim o maior cuidado do uso da máscara é que ela não sirva para descuidar de todas as outras medidas coletivas que nós estamos tomando, do distanciamento, da lavagem, do cuidado. Então, acho que temos aqui um desafio grande, quer dizer, o quanto dessas medidas a gente pode ou não estar incentivando e o quanto a gente pode estar tentando garantir que qualquer que sejam as medidas individuais, que elas não borrem as medidas coletivas que, de algum modo, têm sido mais efetivas do que as medidas individuais. E, frente aos profissionais, eu tenho, e acho que vocês que estão mais na linha de frente, eu tenho dúvidas se a gente está conseguindo realmente mudar o processo de trabalho cotidiano daquilo que a gente estava acostumado a fazer. E que a EPI não vai resolver isto. Entendeu? Então, desculpe, é uma contribuição pequena, eu quero agradecer de novo a todos, acho que foi importante, é importante que a gente tenha essas informações e acho que o mais importante é o que nós vamos fazer com elas. E, desculpe, tenho atividades administrativas que estão me trazendo para a tona nesse momento e agradeço a todos vocês e agradeço aos 158 participantes que estão ouvindo esta web seminar. Obrigado. Obrigado, Tanaka. Eu vou fazer algumas perguntas. As 3 primeiras são para o Gerson. Gerson, os leitos do HU estão sendo usados para acolher pacientes com Covid-19? O Sindicato dos Médicos tem um número de profissionais da rede pública e privada que estão sendo afastados por contágio pelo coronavírus? E outra, qual a orientação do Sindicato dos Médicos em relação aos profissionais que integram um grupo de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos? Tá? Como proteger os profissionais de saúde no Brasil diante da ausência de EPI e de política de saúde pública para além do isolamento social? Acho que essa já foi bastante respondida. E tem uma pergunta aqui que veio no chat, que é de uma colega colombiana, que eu acho que é para um infectologista, viu, Gerson? Eu não sei se você viu essa pergunta aqui escrita. Ela está
perguntando sobre se tem validade o isolamento social sem o rastreamento por exames, né? Eu fico com essas perguntas aqui por enquanto, vocês respondem e eu vou selecionando outras aqui para falarem para vocês. Gerson, você quer começar, querido, por favor? Então, o HU tem uma estrutura para acolher os pacientes com suspeita de Covid e outras infecções respiratórias, que é um espaço de triagem e de atendimento de emergência que está isolado do resto da emergência, né? Então, faz o atendimento dos pacientes graves, são atendidos. Se precisar ser entubados, tem uma estrutura que está separada para isso, só que o ambiente de internação desses casos é o Hospital das Clínicas. Então, a gente pede vaga para o Hospital das Clínicas e até este momento, né, lembrar que a gente está numa fase de crescimento exponencial, mas até esse momento esse fluxo tem funcionado. Então, tem uma estrutura de acolhimento, atendimento dos casos graves, que sejam de nível hospitalar, mas a internação definitiva é feita no HC. Se no limite não tiver vaga para internar no HC, ele será internado no HU, mas aguardando a regulação liberar o leito no HC. Tá? Quais são as outras mesmo? Desculpa, Marco, do sindicato. Você está fechado. Perguntou se se o sindicato tem o número de médicos afastados. Não temos. Esse é um dado que só as próprias gestões têm, o sindicato não tem. A gente só tem os dados dos médicos que nos procuram e que fazem as denúncias. Então, a gente não tem um dado que reflita a realidade. Perguntaram também, Gerson, se o sindicato, o que o sindicato está orientando para os profissionais idosos e imunossuprimidos? Assim, isso não é só em relação aos médicos, né? Mas que fique bem claro. Nossa postura é que os profissionais que têm um risco maior de adoecer, eles sejam afastados, que eles saiam dessa linha de atendimento. Então, os médicos mais velhos, eles poderiam atuar na construção dos protocolos, nas atividades de educação, na discussão dos casos, eventualmente orientando os mais, mas na linha de atendimento, na nossa opinião, eles não deveriam estar. E, inclusive, o governador do estado, na nossa opinião, ele deveria ter incluído os profissionais de saúde e os profissionais de segurança também na mesma regra. Se for idoso ou tiver alguma doença que o coloque num risco maior, essas pessoas deveriam ser retiradas da linha de atendimento. E a pergunta que chegou da Colômbia, como é que é o nome da pessoa, Marco, que eu não vi, desculpa. Deixa eu ver o nome dela aqui. Mas eu vou responder assim, veja, o distanciamento social, ele funciona, e se o nome dela é Aura Ganem. Então, assim, Aura, quando a gente não consegue testar em massa, a gente falha em dois sentidos. A gente falha no dimensionamento correto do tamanho da infecção. Hoje em dia, a gente afasta uma pessoa com um resfriado, com uma síndrome gripal, por 14 dias. Se tivesse teste, essa pessoa estando melhor, estando nas suas melhores condições e testando negativo, ela poderia regressar antes para o seu trabalho como profissional de saúde. Ou se a gente fizer um teste de anticorpo, por exemplo, a gente podia ter ideia de quais são as pessoas que já estão imunes e essas pessoas também elas poderiam retornar na recomposição da força de trabalho, e não só na área da saúde, mas em outras áreas também. Então, quando a gente não testa, a gente fica perdido, a gente qualificaria as nossas intervenções. Tanto por afastar por um tempo necessário, quem não tivesse doente, de fato, e para a gente ter uma ideia também de quais são os casos oligossintomáticos e menos sintomáticos. Na Coreia do Sul, eles têm uma estratégia de testagem em massa que tem ajudado eles a controlar a pandemia, como na Alemanha também. Aqui no Brasil, na minha opinião, o ideal seria a gente ter, na realidade que a gente está, de uma curva ascendente, né? Eu vi os dados do Equador recentemente, estão bastante preocupantes também. Os dados da Colômbia em particular, eu peço desculpa porque eu não estou me recordando. Mas nessa realidade de fase de crescimento exponencial que a gente está, na minha opinião, tinha que ter distanciamento social e testagem em massa também. Obrigado. Frida, o que as pessoas perguntaram da vez passada e que é importante, se você tem alguma experiência de como lidar na questão de saúde do trabalhador com voluntários.
A Inglaterra recrutou 250 mil voluntários para trabalhar em hospitais de campanha e outros serviços de saúde, como casas de idosos. Aqui no Brasil começa também um processo de recrutamento de voluntários, basicamente estudantes da área da saúde. Como que seria a questão da proteção e da saúde destes voluntários? Tem legislação, tem estudos? Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido, porque vai começar um processo agora de recrutamento amplo de voluntários para trabalhar em hospitais de campanha e outros serviços. Eu não tenho conhecimento a respeito de voluntários adultos em situações de grave risco de contaminação. O que esses voluntários, a meu ver, uma coisa mais de bom senso, poderiam fazer seriam trabalhos auxiliares para diminuir a carga de trabalho daqueles que estão à frente da pandemia. Que existe uma série de tarefas que devem ser completadas durante os plantões de 12 horas, ou que seja, de mais horas, e muitas dessas atividades são ligadas, por exemplo, a registro de medicamentos, a anotar informações sobre pacientes, ligados a compras, ligados a questões administrativas, mesmo dentro das áreas de atendimento, informações ao público, etc. Ou seja, eu vejo que os voluntários poderiam se ocupar de tarefas auxiliares e não exatamente do cuidado dos pacientes, porque daí demanda um treinamento que deveria ser feito, que teria que ser feito, mesmo que fossem atividades, vamos dizer, manuais, do tipo de limpeza, troca de roupa de cama, líquidos que devem ser administrados aos pacientes, ou medicamentos. Eu acho que os voluntários não deveriam fazer esse tipo de atividades. Eu acho que eles poderiam fazer atividades auxiliares em áreas de risco mínimo que os profissionais de saúde são também obrigados a fazer. E isso traria uma redução, um alívio dessas atividades mais administrativas para o pessoal da frente de batalha, vamos dizer assim, da frente de risco, reduzindo a carga de trabalho física e mental desses profissionais que estão à frente no cuidado direto com os pacientes. Acho que é extremamente importante e válido que haja voluntários, ou mesmo que não sejam voluntários, que sejam remunerados, estudantes das áreas da saúde que possam realizar trabalhos auxiliares, como numa guerra, em que os soldados na frente de batalha estão, vamos dizer assim, mais treinados, mais capacitados para poder lidar com situações de grande risco. Mas eles têm que ter uma retaguarda que dê conta de outras atividades que os profissionais de saúde também têm que fazer. Então, uma parte dessas atividades ligadas a administrativas, não exatamente ao pessoal administrativo, mas atividades ligadas aos profissionais de saúde que são de caráter administrativo, poderiam ser delegadas com treinamento a esses voluntários. As pessoas estão perguntando, eu passo para todos, que eu estou vendo repetido, vários colegas psicólogos, se essa questão do apoio psicológico, da saúde mental, como é que pode ser feito? E também elas colocam assim que os psicólogos estão disponíveis para fazer atenção à distância, inclusive o Conselho Regional de Psicologia, ele está autorizando nesse momento atendimento psicológico por via digital. Então, como é que vocês estão vendo essa situação? Se isso está ocorrendo, se esse apoio psicológico está ocorrendo? Bom, eu não sei se está ocorrendo já, mas eu vi na internet várias mensagens de vários grupos se propondo a prestar auxílio psicológicos aos profissionais que estão na linha de frente e mesmo a familiares de pacientes, não apenas aos profissionais, porque os familiares de pacientes que estão internados também ficam muito ansiosos, muito preocupados. E, por que não, também há pessoas que estão dentro de casa, sozinhas, muitas vezes isoladas socialmente, para evitar a contaminação de terceiros.
No caso dos profissionais de saúde, sem dúvida, esses serviços são importantíssimos, em que a pessoa possa dividir suas ansiedades, ter um apoio psicológico quando dele necessita, quer dizer, que tenha à disposição serviços de profissionais voluntários, que seja uma escuta e um apoio psíquico a pessoas que estão nessa situação mais séria, na linha de frente, com risco de contaminação e morte. Eu acho isso um trabalho voluntariado à distância essencial, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado. Gerson? A gente tem um número de profissionais de saúde que estão infectados pelo Covid, talvez sejam centenas, mas quando a gente pegar o número de pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, um burnout, estresse, esperando seus problemas crônicos relacionados à saúde mental, aí a gente vai chegar, enfim, a centenas de milhares ou milhões, né, de pessoas. Então, assim, a gente tem... Então, o apoio de profissionais de saúde mental é muito bem-vindo, eu vi algumas iniciativas de colegas que têm se organizado, psiquiatras, psicólogos, para oferecer esse suporte, como a professora falou, e eu acho que é muito bem-vindo. E até porque, além da pandemia pelo coronavírus, a gente está vendo uma epidemia de pânico, né? Está vendo uma epidemia de medo, e nesse momento a gente precisa de suporte de vocês, com certeza. Então, não sei se esse é o cerne da pergunta, mas é muito bem-vindo e necessário. Outra questão também é sobre regulamentação das residências. Tem alguns residentes aqui perguntando, porque eles têm 60 horas de carga horária semanal, eles estão um pouco preocupados, pergunta se a Frida e o Gerson têm algo a dizer em relação às residências. Cara, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto e já falo. Tem, assim, a residência de 60 horas por semana, ela começou com a residência médica, né, na lei de 1981. E a Constituição de 88, ela fala que as pessoas devem trabalhar no máximo 44 horas por semana. Então, as residências, porque são 60 horas por semana, elas colocam os residentes, então os residentes médicos e todas as demais profissões de saúde, toda a equipe multiprofissional, numa situação que nenhum outro trabalhador do Brasil estaria exposto por pressuposto constitucional. Então, carga horária excessiva sim, enfim, é motivo de adoecimento sim, é motivo de sofrimento sim, e aumenta a exposição sim. Pelo menos é minha opinião. Enfim, eu fui da associação do movimento de médicos residentes, da Associação de Médicos Residentes do Estado de São Paulo, e essa questão ela fazia parte da nossa ordem do dia, mas é uma questão que a gente não conseguiu vencer até o presente momento, né? Mas a gente tem que, nesse momento de crise, é mais um momento oportuno para a gente debater em relação à carga horária excessiva, eventualmente mais de 24 horas de trabalho direto. Isso com certeza concorre para a piora da saúde dos residentes, no geral, e na sua capacidade também de produzir, né? De produzir bons atendimentos, produzir saúde para os nossos usuários. Ô Marco, aqui eu vejo nas perguntas que na portaria sobre os serviços, são serviços para responder à situação emergencial, incluem 9 categorias profissionais. É que nós temos falado só enfermagem, médicos, mas inclui fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, biomédicos, biólogos, serviço social, etc. Quer dizer, quero até que me perdoem se a gente falou mais sobre uma ou duas categorias profissionais, mas tem muitas outras categorias profissionais que estão nesse esforço intenso de tratamento e atendimento, acolhimento aos doentes e aqueles que ainda não estão doentes, aparentemente, mas talvez estejam em isolamento já doméstico por ter tido contato com pessoas contaminadas ou assintomáticos, etc. Muitas vezes a gente, quando fala da saúde, esquece desses outros profissionais que são importantíssimos na equipe de saúde pública.
Eu queria, então, passar a palavra final para vocês três, para algum comentário final, para alguma resposta, alguma pergunta que tenha chamado a atenção de vocês, porque foram 44 perguntas aqui no Question and Answer, muitos comentários aqui, mas eu acho que conseguimos fazer uma resposta ampliada de tópicos específicos relacionados com a saúde mental, com o uso de EPI, regulamentações, questão da educação permanente. Então, deixo a palavra para vocês três para uma fala final, uma fala de síntese, uma fala de agradecimento, uma fala de esperança, uma fala... O mundo vai mudar ou não, afinal de contas? Gente, tem uma chance do mundo ser mais solidário, tem uma chance. Mas as pessoas têm que estar abertas para essa solidariedade. Não é só uma coisa de hoje, do momento de urgência, de desespero, mas é algo que precisa ser duradouro. Voltar os olhos para o coletivo, além do próprio indivíduo. Eu quero agradecer o convite para participar desse webinar. Obrigada. E saúde a todos. Compartilho da mesma ideia e da mesma esperança que a professora Frida, que o Gerson. Acho que é nosso papel enquanto sociedade fortalecer a saúde enquanto um direito, né? Acho que essa ideia de coletivo ela também vai ser mais forte daqui para frente. Pelo menos espero, tenho essa esperança, né? Tendo em vista os contextos globais de modo histórico, sempre quando existe alguma grande manifestação mundial com um grande número de mortes ou de doenças que acometem populações, né, no globo inteiro, a gente tem ondas de solidariedade muito mais fortes. E eu acho que esse momento a gente tem todas as ferramentas para conseguir tornar esse debate mais forte também. Agradeço pelo convite e espero que todos consigam estar aí na luta e mantendo as suas condições de saúde também. Professor Marco, Felipe e todos os que acompanharam o debate. Agradeço demais à Faculdade de Saúde Pública pelo convite. Enfim, gosto demais dessa instituição, me sinto em casa também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou otimista, né? Eu vivo otimista. Aliás, quem tenta construir, como nós aqui, né, um mundo melhor a partir dos nossos sonhos, eu acho que nós temos que ser otimistas. E a gente estava passando por um momento no mundo de ascensão do neoliberalismo, do crescimento de movimentos que elegeram o Trump, que elegeram o Orbán na Hungria, que, enfim, na Turquia, na América Latina, fenômenos que produziram Bolsonaro no Brasil, né, com o bolsonarismo, que é uma outra doença que acomete o nosso país. E a gente tem, neste momento, provas muito claras de que esse modelo não serve ao mundo, né? E como esse modelo que está defendido pelo presidente da República não serve para o Brasil. E, na minha impressão, se essa situação tivesse acontecido coisas semelhantes em momentos prévios, talvez a gente não teria visto essa ascensão. Porque neste momento a gente consegue, as pessoas estão permeáveis, a gente falar que a gente tem que defender a vida das pessoas, né, que elas têm que ter direito à saúde, independente do país que elas nasçam, do seu gênero, da sua sexualidade, da sua etnia, né, da sua condição, da sua religião e por aí vai. Então, a gente tem que fazer uma disputa ética, tem que fazer uma disputa dessa narrativa também. E, na minha opinião, está aberta a possibilidade da gente repactuar, e fazer um pacto em torno da saúde, da ciência, da educação pública, né? E eu espero que a gente saia melhor dessa pandemia do que nós entramos e, enfim, viva otimista. Acho que é possível. Obrigado. Então, só para terminar com uma questão poética, um livro chamado A Peste, do Albert Camus, que foi publicado em 1947 na França, ele ficou famoso de novo com a pandemia da Covid, né? Várias resenhas, vários comentários. Então, aqui eu vou ler um trechinho para encerrar,
Quer dizer, no auge do contágio, quando 500 pessoas por semana estão morrendo, isso lá no livro A Peste, um padre católico chamado Panelu faz um sermão que explica a peste como sendo o castigo enviado por Deus pela depravação humana. Mas Richaud, o médico, acompanhou uma criança morrendo e sabe que a verdade é outra. O sofrimento é distribuído aleatoriamente, ele não faz sentido, é simplesmente absurdo. E essa é a coisa mais gentil que se pode dizer sobre ele. O médico trabalha incansavelmente para reduzir o sofrimento daqueles que o cercam, mas ele não é herói, nem ele, nem nenhum profissional de saúde. Isso tudo não diz respeito a heroísmo, fala o médico. Pode parecer uma ideia ridícula, mas a única maneira de combater a peste é com decência. Outro personagem pergunta ao médico o que é decência, e o médico responde: decência é fazer meu trabalho. Então é um pouco isso, eu queria agradecer a todos vocês. Nós tivemos no pico 192 pessoas, agora 127. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente discutindo, debatendo. Muitas perguntas ficaram por responder, mas eu acho que é um tema em aberto, a gente vai continuar discutindo. Esse tema vai voltar em outra oportunidade para a gente continuar conversando. Leni, nossa colega da TI, muito obrigado. Ela está ali com o Lzinho, né, mais atenta, respondendo todas as perguntas. Frida, minha querida colega. Gerson, muito bom estar com você aqui. E Felipe, uma delícia te rever. Que a gente siga nessa luta. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado.